O Oriente Médio é um local onde habita inúmeras etnias antigas. Entre essas etnias estão os Yazidis, também conhecidos como Yezidis. Muito provavelmente vocês não devem conhecer os Yezidis, mas eles são uma população que é basicamente o remanescente de misturas, de miscigenações que aconteceram no passado entre diversas civilizações antigas da Mesopotâmia e também do Planalto iraniano. Os Yazidis, no caso, são as misturas de babilônios com persas antigos e povos indo-iranianos. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco a respeito dessa população antiga que fascina a muitos e que poucos conhecem ela. Portanto, deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas. Os Yazidis são um grupo religioso endogâmico e também uma etnia de língua curda do Kurdistão, uma região geográfica na Ásia Ocidental que inclui partes do Iraque, Síria, Turquia e também do Irã. A maioria dos Yazidis que permanecem no Oriente Médio hoje vive no Iraque, principalmente nas províncias de Nínive e Duhok. Existe um certo desacordo entre os estudiosos nos círculos Yazidis sobre se o povo Yazidi é um grupo étnico-religioso distinto ou um subgrupo religioso dos curdos, um grupo étnico iraniano. O Yazidismo é a religião étnica do povo Yazidi e é monoteísta por natureza, tendo raízes em uma fé iraniana pré-zoroastra. Desde a propagação do islamismo, quando começou com as primeiras conquistas muçulmanas do século VII e também do século VIII, os Yazidis enfrentaram perseguição pelos árabes e mais tarde pelos turcos, pois eram comumente acusados de heresia por clérigos muçulmanos por suas práticas religiosas. Apesar de várias sanções estatais do Império Otomano, os Yazidis historicamente viveram pacificamente nas proximidades de seus vizinhos sunitas. Historicamente, muitas famílias e indivíduos Yazidis se converteram voluntariamente ao islamismo. Nos tempos modernos, os Yazidis enfrentaram perseguição, especialmente por alguns órgãos que os atacaram ou simplesmente alguns movimentos que os atacaram. Devido a ataques, que eu não posso falar o nome aqui, em andamento em regiões curdas, muitos Yazidis buscaram refúgio em países ocidentais. Recentemente, alguns Yazidis retornaram às suas aldeias natais na Turquia. Mas agora falando a respeito das origens dos Yazidis, o próprio nome dos Yazidis para si mesmos é Ezidi, ou, em algumas áreas, Dassini. Embora este último, estreitamente falando, seja no caso um nome tribal, alguns estudiosos ocidentais derivam o nome do califa omíada Yazid ibn Muayyah, Yazid I, na verdade. No entanto, todos os Yazidis rejeitam qualquer relação entre seu nome e também ao califa. A palavra Yazidi significa, no caso, o servo do Criador. Embora o Yazidismo não tenha sido nomeado após Yazid ibn Muayyah, o califa era reverenciado no Yazidismo. Outros estudiosos derivam do antigo iraniano, no caso do antigo iraniano Yazata, do persa médio Yazad, que significa ser divino. Outra derivação da origem da palavra se relaciona com Esda, criou-me, que tem o significado de criou-me. Os Yazidis também se referem a Shuede Esdam, Deus me criou, e também a Emilete Esdain, que significa nós somos a nação Esdaí. Os Yazidis partilham semelhanças com os irassanos e também com os alevitas,
os alevitas, no caso aí, os curdos. As características compartilhadas ou partilhadas entre as três religiões podem ser rastreadas até uma antiga fé que era provavelmente dominante entre os povos iranianos ocidentais, mais distinta do Zoroastra, isto é, o zoroastrismo, e a derivada da tradição iraniana pré-zoroastra. Além dos antigos persas e iranianos da região do Planalto iraniano, os yazidis também possuem grande influência, aí no caso genética, com os antigos semitas da região da Mesopotâmia, como por exemplo os próprios babilônios. Nós podemos dizer basicamente que os yazidis atuais, na verdade, são um misto entre babilônios e persas antigos, e basicamente estes são os atuais yazidis, uma população mista entre semitas e jafetitas, numa visão bíblica. Academicamente, são basicamente um misto entre indo-europeus, vindo aí no caso dos persas, dos medos, entre outros grupos, e de babilônios, caldeus e quem sabe até mesmo antigos acadianos. As práticas culturais yazidis são observadas em Kurmanji, que também é usado por quase todas as tradições religiosas transmitidas oralmente pelos yazidis. Os yazidis nas aldeias gêmeas de Barshika e Barzani falam árabe como língua materna. No entanto, as tribos que agora falam árabe em Barshika e Barzani, incluindo mas não se limitando a Shanti ou Demili ou Hekari, foram historicamente classificadas como tribos curdas. Embora quase todos os yazidis falem o Kurmanji, sua origem exata é uma questão de disputa entre os estudiosos, mesmo entre a própria comunidade, bem como aí entre os curdos, se eles são etnicamente curdos ou formavam um grupo distinto dos curdos ou se eram uma mistura de curdos com outras populações. O mais correto é afirmarmos aí que eles eram uma mistura, um misto de povos aí da Mesopotâmia e do Planalto iraniano. Falando sobre a religião dos yazidis, a religião é basicamente chamada de yazidismo e é uma fé que é considerada e tida aí como monoteísta, isto é, tem apenas um Deus, baseada na crença aí em uma única divindade que criou o mundo e confiou o mundo aos cuidados de uma raptada de seres sagrados ou celestiais, que são frequentemente conhecidos como anjos, ou basicamente chamados por eles de Heftesir, no caso, os sete mistérios. Preeminente aí no caso, ou mais proeminente entre estes sete mistérios, é basicamente Tawassi Melek, também conhecido como Melek Taus, que é o anjo pavão. Tradicionalmente, os yazidis que se casam com não yazidis são considerados convertidos à religião do seu cônjuge. Agora falando a respeito de sua genética, um estudo genético realizado em 2022 no Iraque sobre as populações iraquiana, turcomana, yazidi e curda revelou que a distância genética entre yazidis e curdos foi considerada menor do que a distância genética entre a população curda e turcomana, o que significa que os yazidis foram considerados geneticamente mais próximos dos curdos, indicando uma longa história compartilhada entre yazidis e curdos, e a mesma pátria, no caso, por milhares de anos, além de ambos serem oriundos aí de origens indo-europeias, jafetitas. De acordo com outros estudos genéticos, os yazidis do norte do Iraque podem ter uma continuidade genética muito forte com povos originais da Mesopotâmia, como por exemplo os acádios, babilônios, sumérios. A população yazidi do norte do Iraque foi encontrada no meio de um contínuo genético entre o Oriente Próximo, no caso o Oriente Médio, e também aí os indo-europeus, povos relacionados principalmente aos persas. A genética basicamente já está falando o que está estampado nos rostos da população yazidi. Quando se olha as mulheres e os homens yazidis e até mesmo as crianças, como vocês mesmos estão vendo aqui agora nesta imagem, nós podemos perceber aí tanto características mais fortes
para o rumo aí dos persas, dos medas, aí com características indo-europeias, aí com cabelos claros, a pele mais clara, né, branca em alguns, bem branca, olhos azuis, alguns ruivos, outros loiros, características ali realmente medo-persas, porque os persas, eles possuíam essas características, assim como os partas e outros grupos do Planalto iraniano, por serem aí indo-europeus. Isso é uma realidade, são jafetitas, descendentes de Madai, segundo a Bíblia. Mas, além disso, nós também podemos ver fortes características semíticas, como o nariz arqueado, como nós podemos ver cabelos escuros, a pele mais bege ali, e também ali as outras características semíticas fortes, como as que eu já disse. Existe uma crença popular totalmente equivocada e errada que eu sempre tento corrigir aqui, pois muitas pessoas ainda têm essa linha de pensamento, é que todos aqueles que não são judeus no Oriente Médio seriam descendentes de Ismael e seriam árabes. Pessoal, isso é uma mentira. O Oriente Médio possui inúmeras etnias, incluindo elas etnias do Planalto iraniano, arianas antigas, aí como os persas, os medos. Nós também temos aí outras etnias, como por exemplo os turcos, os curdos. Nós temos inúmeros povos, como os sírios. Nós temos obviamente as nações árabes, que nem todas são descendentes de Ismael. É importante ressaltar isso daqui para todos vocês. Mas a realidade é que essa população aqui é uma dos remanescentes antigos de persas antigos e mesopotâmicos. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.